Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o procedimento para corte a laser. Eu vou seguir essa apostila que eu fiz para vocês já há um tempo e o link para baixá-la vai estar disponível aí na descrição do vídeo. O primeiro passo é instalar o programa RDWorks. Vocês podem encontrar nesse endereço que vai te dar acesso a esse site. Dica, baixa esse aqui, ó, versão 8. Eu acabo de fazer um teste com essa versão aqui e não funcionou. Depois de fazer a instalação dele, a gente tem que preparar o arquivo no AutoCAD. Tá? Então eu vou seguir aqui passo a passo. Primeira coisa, terminou o seu arquivo, salva uma cópia dele, tá? Porque a gente vai fazer uma série de alterações. Como um exemplo, eu fiz aqui uma plantinha super simples e a gente vai fazer a organização dele da seguinte maneira. O primeiro passo é o seguinte, a gente vai digitar txt explode e vai dar Enter, tá? Em todos os textos que você tiver. Então vamos lá, txt explode. Seleciona os textos, dá Enter. Isso transformará textos em curvas. Na sequência, você tem que eliminar as linhas sobrepostas. Então nós vamos explodir o desenho todo. Então é só digitar X, Enter, seleciona tudo, Enter. Na sequência vem o comando Overkill. Enter, seleciona tudo e dá Enter. É só dar OK. Se a gente tiver linhas ou pelo menos uma linha sobreposta, o programa vai eliminar. Aqui no meu caso ele encontrou uma linha sobreposta. Observação, é aconselhável explodir o desenho todo, tá? Porque é necessário desassociar objetos criados com array, por exemplo. Então é um passo muito importante. Na sequência, transportar todos os desenhos para dois layers apenas, um chamado corte e outro demarcação, e eliminar os outros. Eu já fiz isso. Então aqui a gente tem na cor azul o que será cortado, e em amarelo o que será demarcado pela máquina de corte a laser. Na sequência a gente vem para o layout, que é o Paper Space lá do AutoCAD. Vamos dar uma olhadinha, ele fica aqui em layout. Eu vou aproveitar que eu já tenho um viewport aqui, vou até movimentá-lo para fora da folha, não é necessário fazer isso, mas só para o visual ficar um pouco melhor aí para vocês. Eu tenho que escolher a escala, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui dentro, posso mexer com um zoom, só que aqui eu não tenho nenhuma definição de escala. Para a gente definir uma escala com precisão, eu tenho 2 processos, né? Eu posso digitar Z Enter, S Enter, 1000/50 XP. Se eu quiser na escala 1 para 50, por exemplo. No Enter. Faz de conta que eu quero na escala 1 para 100. Z Enter, S Enter, 1000/100 XP. Enter. Tá legal? Outro processo é esse aqui, ó. No Model, a gente pode definir uma escala. Eu defini aqui, dentro desse botão, que vai ficar aparecendo escala 1 para 1 para vocês aqui, a gente pode criar a escala que a gente quiser. Como que eu fiz essa escala? Você vem aqui em Custom, coloca para adicionar a escala que você quer. Eu vou fazendo escala 1 para 100. Então, sugestão de nome, coloca ESC 100. Depois fica fácil você encontrar na lista. Paper Units, sempre vai ser 1000. Drawing Units, a escala que você quer, no caso 100. A outra que eu criei anteriormente, eu simplesmente coloquei 50. Ok e ok. Lá no Layout, você pode fazer o seguinte, nem precisa entrar nele. É só selecionar aqui a bordinha dele e escolher a escala que você quer. O processo é diferente, mas o resultado é o mesmo. A gente pode ter aqui a escala que a gente quiser. Vou deixar na escala 1 para 50, por exemplo. Na sequência, o que a gente faz? A gente tem que entrar no viewport e colocar esse comando chspace ou change space. Então, escolheu a tua escala, 2 cliques. chspace. Seleciona os desenhos que te interessam e dá Enter. São esses comandos aqui. Na sequência, deletar apenas o viewport. Então eu vou selecionar somente esse quadro aqui e vou deletar. Então o que eu fiz? Eu transferi os desenhos que estavam aqui no Model
que agora não estão mais, eu transferi aqui para o layout. Importante é deletar qualquer borda, folha ou demarcação. Se você tiver, por exemplo, um carimbo, outros textos informando aqui o nome do projeto, por exemplo, né, a lapela, também apaga tudo isso. Na sequência, eu só tenho um desenho aqui, tá? Mas se você tiver mais, você aproxima todos os desenhos o máximo possível para aproveitar o material que será cortado. Então, se eu tivesse outros desenhos, eu vou deixar bem pertinho aqui um do outro, tá? É possível, inclusive, você encostar realmente um desenho no outro para aproveitar a mesma linha de corte. E, finalmente, você vai salvar como versão DXF. Coloca 2013 que fica mais garantido. Então, você pode chegar aqui. Você pode vir em Save As, Other Formats, e aqui você pode escolher a versão DXF, sugestão 2013. Aí é só clicar em Save. Agora no programa RDWorks. Essa é a interface do programa e vamos seguir passo a passo a apostila. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar o arquivo DXF que a gente salvou. Então a gente tem que ir em File, Import. File, Import. Escolhe o arquivo DXF. Open. Se aparecer uma mensagem de erro, é só clicar no botão OK. Pode ignorar. Na sequência, a gente vai movimentar os desenhos conforme desejado para cortar o material. Tá? Normalmente, a gente leva para o zero do programa, que está localizado no canto superior direito da tela. Então, esse é o zero do programa, tá legal? É o mesmo zero da máquina de corte a laser. Então, se você deixar o seu desenho aqui, ele vai ser cortado no meio da placa, você não vai aproveitar o material. Então, eu vou selecionar, clico nele e vou arrastar para cá. Pode deixar cerca de 10 milímetros mais ou menos, essa régua vai te ajudar a localizar aqui o seu desenho. Tá? 10 milímetros desse lado, aproximadamente 10 desse aqui. Importante, o limite da máquina de corte é de 1.200 milímetros por 900. Então, essa régua vai te ajudar a entender o tamanho da sua área de corte e também o tamanho do seu próprio material. Então, 1.200 está aqui, tá legal? E outra dimensão você encontra nessa reguinha aqui da vertical. Por exemplo, se você estiver cortando um MDF, você vai ter que ajustar ele para ficar dentro de 1.200 por 850 milímetros. Então você pode chegar, se for MDF, com seu desenho até essa área. Tá legal? E aqui embaixo você pode chegar até perto dos 800. Agora, se você estiver cortando um papel Paraná, ele vai ter 1.000 milímetros aqui no horizontal, ou seja, não adianta você chegar ele até essa ponta, você vai ter que chegar com ele até os 1.000 milímetros, que é mais ou menos por aqui. Se você colocar o desenho para cá, você não tem material, não vai dar certo. Então tem que localizar daqui para cá. Por isso que o zero do programa está aqui. É possível fazer o controle de layers, tá? Aqui eu explico como você pode ocultá-lo, não é necessário fazer isso. Eu mostro também como você pode trocar as cores, também não é obrigatório. São apenas modos de visualização, não é necessário que você faça tudo isso. Importantíssimo é essa tabela aqui. Nós fizemos vários testes e chegamos a essas quantidades relacionadas à velocidade e potência, tanto para corte quanto gravação. Então a gente tem que dar uma olhada, em primeiro lugar, nessa coluna referente ao material que a gente vai cortar. Faz de conta que é um MDF de 3 milímetros. Para o layer de corte, eu tenho que ajustar a velocidade e potência, respectivamente com 20 e 60. E gravação, também velocidade e potência, de 100 e de 20. Onde que a gente faz isso? Vou deixar demarcado aqui para facilitar a nossa visual. É possível dar 2 cliques em cima do layer e fazer o ajuste conforme está indicado nessa ilustração. Eu sei que o meu layer de corte é o azul, então vou dar 2 cliques nele aqui e eu tenho que ajustar a velocidade e tenho que ajustar a potência. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Então velocidade é 20,
Eu vou chegar aqui, se não tiver 20, pode colocar. E a potência é 60. Pode colocar 60 nesses dois campos. E desligue essa segunda opção que aparece aqui. Dá OK? Pronto. Gravação, eu tenho velocidade 100 e potência 20. Então, o meu layer de gravação é o amarelo. Então, vou chegar aqui, vou colocar a velocidade 100, potência 20 e 20 de novo. E desliga essa opção 2. É possível fazer um teste de tempo que vai levar para fazer esse corte. Então, eu posso clicar aqui nesse ícone. E o programa vai mostrar para mim que vai levar cerca de 23 segundos aqui para fazer o corte. Não é obrigatório essa parte, tá? Vou fechar. Aqui eu explico direitinho, vai seguindo. E agora a gente vai preparar o arquivo para fazer a gravação e o corte. É só clicar aqui em Save to U File. Ele vai salvar como a versão .rd. É essa aqui que nos importa. É essa que a gente vai levar para a máquina de corte a laser. Pode clicar em salvar. E ainda é possível você salvar o arquivo do programa. Então eu vou chegar aqui nesse botão Save. E a extensão agora é RLD, ou seja, esse arquivo é somente do software. Se você tiver que abri-lo novamente, fazer alguma modificação, é esse arquivo que te interessa. Esse aqui não vai para a máquina de corte a laser. Tá? O que vai é esse aqui, ó, Save to U File, com a extensão RD. Aí é só salvar, colocar no pendrive. Sugestão, coloca na raiz do pendrive, não coloque em nenhuma pasta, porque você facilita muito o processo de corte. É isso. Temos alguns avisos aqui também, vale a pena tentar. Desejo um bom trabalho para todos e boa sorte.